Eu vou começar aqui pelo átomo. Vou desenhar um átomozinho simples aqui. Vou desenhar essas bolinhas aqui. Vai ser as partículas que a gente tem no núcleo. Quais são? Prótons e nêutrons. Essas que eu vou pintar vai ser os prótons. A gente precisa também ter uma eletrosfera, né? Eu vou desenhar esse átomo eletricamente neutro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Já que você tem 2 prótons, você vai ter que ter 2 elétrons. Quantidades iguais de cargas, né? 2 prótons, carga positiva, 2 elétrons, carga negativa, e os nêutrons, eles são neutros. É importante saber que você tem um número atômico, que você tem um número de nêutrons, um número de massa para um átomo. Tem até essa formulazinha aqui, que ela é bem importante aí para o seu estudo de química. Lembrar que os átomos eles estão organizados na tabela periódica. Os elementos químicos eles são organizados na tabela periódica. Tabela periódica que você tem os grupos ou famílias e os níveis. Legal também saber que você tem as propriedades periódicas e aperiódicas. Uma propriedade periódica, por exemplo, raio atômico, e ele cresce, é legal saber, né, o sentido que cresce aí essas propriedades. O raio atômico, por exemplo, cresce nesse sentido. A eletronegatividade no sentido completamente oposto. Então, legal saber, tabela periódica, grupos ou famílias, os períodos, né, e as propriedades periódicas e aperiódicas. Aqui a gente também falando sobre o átomo, é legal saber que os átomos eles se conectam, eles se combinam em ligações. A gente tem as ligações químicas, ligações que podem ocorrer entre os átomos e entre as moléculas. Aqui entre os átomos, a gente tem a ligação iônica, os tipos, né? Ligação iônica, ligação metálica, a gente tem a ligação covalente. Eu vou pegar aqui o gancho da ligação covalente porque dela a gente tem a formação de moléculas, certo? Moléculas. Moléculas bem comuns que a gente vai encontrar no estudo da química é, por exemplo, o metano. Você encontra muitas questões, né, textos falando sobre amônia, gás hidrogênio, gás oxigênio, né? Interessante é que esses dois personagens, porque as moléculas elas podem, dependendo da sua afinidade, das condições, elas podem reagir entre si. Então, eu vou colocar aqui reações. A química ela estuda a matéria, estuda as reações químicas, né? Reações químicas. A gente tem também tipos de reações químicas. A gente tem reação de adição, reação de decomposição ou análise, simples troca, dupla troca. As reações químicas elas também têm as suas condições, a velocidade que ela ocorre, e você vai ver como manipular essa velocidade. É fazer com que a reação química ocorra mais rápido ou mais devagar. Um catalisador, por exemplo, faz com que uma reação química ocorra mais rapidamente, né? Mas, voltando para cá, eu peguei o gás hidrogênio e o gás oxigênio e disse que pode ocorrer uma reação química entre essas duas substâncias. O hidrogênio pode reagir com o oxigênio para formar uma substância muito importante, que é a água. Lembrando também que a gente tem os coeficientes estequiométricos numa equação química, né? Aqui você tem um assunto muito importante que é estequiometria. Quando a gente está tratando aí dos coeficientes estequiométricos, essas proporções aqui fechadinhas que acontecem. As reações químicas elas têm uma receita de bolo que elas seguem, digamos assim. Ainda sobre as reações químicas, essa reação química aqui ela é bem violenta, ela libera energia, né? As reações químicas elas podem liberar ou absorver energia. Vou colocar assim, energia, certo? Quando você trata essa energia na forma de calor, você está falando de um assunto chamado termodinâmica. Termodinâmica. Lembra a termoquímica que o professor fala muito em entalpia? Tem até uma fórmula bem importante, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, vai te dar a variação da entalpia. Esse valor ele pode dar positivo ou esse valor pode dar negativo. Quando uma reação química, né, libera energia na forma de calor, sua variação da entalpia é positiva, você tem uma reação química chamada endotérmica. Quando é negativo, exotérmica. Lembra, tem uns gráficos assim que o professor desenha
no quadro, né? Por exemplo, aqui você tem o patamar de energia dos reagentes, aí cai para cá para o patamar dos produtos. Saber através do gráfico se daqui é endotérmica ou exotérmica é bem importante, certo? Esse assunto aqui, termoquímica, está lá naquela parte de fisicoquímica. Nessa parte aqui que eu falei sobre a velocidade, o professor fala em cinética química, né? Que também é fisicoquímica. Voltando para cá, onde eu dei os exemplos de moléculas bem comuns que você tem no seu estudo da química, eu coloquei esse CH4, que é o metano. Não coloquei essa substância à toa, é porque ela é uma molécula orgânica, né? Química orgânica, onde a gente tem o protagonista carbono. Olhando aqui essa molécula de metano mais de perto, o CH4, essa substância a gente pode desenhar com mais detalhes. É o carbono fazendo 4 ligações com os hidrogênios. A gente tem um compartilhamento de elétrons aqui, né? Eu já falei sobre um tipo de ligação química chamada ligação covalente. Essa substância aqui, ela é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são moléculas que só têm carbono e hidrogênio, certo? Esse exemplo aqui é um alcano, o mais simples dos alcanos. A gente tem os alcenos e os alcinos também. Aqui a gente tem um alcano. Na química orgânica, a gente organiza as substâncias, né, pela sua classe funcional, né? A gente tem até as oxigenadas, as nitrogenadas, né? As nitrogenadas. Aqui nas oxigenadas, vamos lembrar de algumas: álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, né? Tem outras aí. Aqui nas nitrogenadas, amina, amida, bem importante também. E aqui na química orgânica, a gente até estuda também reações, né? Reações orgânicas que são bem especiais. Vou parar por aqui, eu acho que eu já coloquei bastante informação. Se você quiser esse mapinha, também posso fazer depois um mapa, uma continuação desse mapa, mas espero que você tenha achado interessante esse guia aqui, como eu fui conectando cada assunto. Falei aí de coisas de química geral, de fisicoquímica e de química orgânica, que são os 3 pilares aí para a química, digamos assim. Então, valeu!